Graça e paz, discípulos do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bom Dia com Jesus. E que a graça do Senhor, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você nesse dia. Hoje vamos para mais um encontro transformador com Jesus Cristo. O cego de nascença, olhos espirituais abertos. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 9, versículo de 1 a 38. Jesus abre os olhos do coração para a verdade. E esse encontro nos ensina que o maior milagre não é apenas enxergar com os olhos físicos, mas ter os olhos do coração abertos para a verdade de Deus. E é isso que eu desejo para cada um de vocês hoje. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Reconheço que o Senhor nada sou, sem o Senhor nada sou. Perdoa, Deus, por muitas vezes que o meu coração me deixou cego para as suas verdades. Perdoa meus pecados. Remove toda a cegueira espiritual da minha vida. Abre meus olhos, Espírito Santo de Deus, para te conhecer de verdade. E eu entrego a minha vida nas suas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O capítulo 9 de João começa com uma cena marcante. E passando Jesus, viu o homem cego de nascença. Esse homem nunca tinha visto a luz. Já imaginou? Nunca viu o rosto dos seus pais. Nunca viu o céu, as árvores, cachoeiras. Nunca viu o pôr do sol. Nunca viu o mundo. Para muitos ele era apenas um problema religioso. E os discípulos chegam a perguntar a Jesus: Mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele? Para que ele nascesse cego. E Jesus vem mais uma vez e muda completamente a perspectiva. Jesus responde: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. E esse é mais um milagre, mais um sinal que o Messias faria, curar um cego de nascença. E Jesus faz algo extraordinário. Ele cospe no chão, faz o lodo com a saliva e coloca nos olhos do homem. E depois ele disse ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. E o homem obedeceu. Isso me faz pensar, antes de seguir nessa reflexão, que muitas vezes quando estamos em momentos difíceis, nós somos obedientes, né? Mas é para a gente ser obediente o tempo todo. E quando o homem volta, ele volta enxergando. Mas o milagre não termina aqui. Na verdade, o capítulo mostra dois tipos de pessoas. O homem que era cego e passou a ver, e o segundo, os religiosos, que enxergavam fisicamente, mas permaneciam cegos, espiritualmente falando. Os fariseus começaram a interrogar o homem. Quer dizer, eles conheciam aquele cego, poderiam ficar maravilhados com aquele milagre, com aquele sinal, até perceber que era o Messias ali, mas não. Eles se recusaram a aceitar quem é o Senhor Jesus. Enquanto isso, o homem cresce espiritualmente. Por que eu estou falando isso? Porque no início ele diz: um homem chamado Jesus me curou. E depois ele falou: é o profeta. E finalmente, quando o homem encontrou Jesus de novo, ele falou que acreditava sim no Senhor Jesus. No versículo 38. E o texto diz que ele o adorou. Quer dizer, o homem foi obediente,
O homem lavou seus olhos, depois foi lá, falou com os fariseus, e aos pouquinhos as coisas estavam acontecendo na vida dele. Não só ele passou a enxergar, como ele passou a enxergar também o mundo espiritual e compreendeu que o Senhor Jesus era o Messias. O milagre começou com os olhos físicos abertos, mas terminou com aquele homem sendo totalmente liberto e os seus olhos espirituais iluminados, enquanto os fariseus não. Jesus então declarou algo poderoso no versículo 39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Isso significa que quem reconhece sua cegueira espiritual pode receber luz. Mas quem acha que já sabe tudo, que já sabe de todas as coisas, pode permanecer nas trevas. Hoje Jesus ainda abre olhos. Ele abre os olhos de cada um de nós para a verdade que está no seu Evangelho, para a necessidade do arrependimento. Se arrependa, meu irmão, minha irmã. Jesus ainda abre os olhos para a beleza da graça e a realidade do reino de Deus. O Salmo 119, no verso 18, vai dizer: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E Jesus vem abrir nossos olhos hoje para que a gente veja as maravilhas da graça que Ele fez e ainda faz nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor Jesus, abre os nossos olhos, Pai, para que a gente veja a Tua verdade, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Livra-nos da cegueira espiritual. Ajuda-nos a reconhecer quem Tu és, Senhor. Que a nossa fé cresça cada dia mais. E que a nossa vida venha glorificar o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem encontra Jesus não permanece nas trevas. Verdadeiramente, quem encontra Jesus recebe luz para viver e para crer. Meu irmão, minha irmã, permaneça em Jesus Cristo, e os seus olhos espirituais serão iluminados, para a honra e glória do nome do Senhor. Esse foi o Bom Dia com Jesus. Graça e paz. Shalom, shalom.